Gente, desde o início da pandemia de Covid-19, infelizmente o vírus continua a evoluir. Uma das mais recentes é a BQ.1, que faz parte da sublinhagem da BA.5, da Omicron, e que carrega mutações. A Organização Mundial da Saúde já está realizando o monitoramento e apontou que a cepa foi detectada em 65 países, incluindo o Brasil. Para esclarecer as nossas dúvidas e nos orientar, vamos conversar com o médico imunologista, Dr. Francisco Guida, que já está conectado com a gente. Boa noite, doutor. Bem-vindo por aqui. Boa noite, das saudades. Boa noite a todos. Saudade do senhor também, viu? Sempre bem-vindo. Doutor, quais são as diferenças das novas subvariantes para as anteriores? Ela é mais forte, não é? Então, a gente está vivendo a terceira onda, né? A emergência de uma terceira onda da mesma família de variantes do coronavírus. A terceira subvariante a começar a prevalecer no mundo. Então, ela tem como característica, ela sofreu mutações na sua proteína de ligação das nossas células. Então, ela tem uma maior capacidade de enganar nosso sistema imunológico e de fazer com que aqueles anticorpos neutralizantes que a gente produziu porque tomou vacina ou porque se infectou por outras subvariantes, eles se tornem efetivos e consigam neutralizar a sua entrada nas células. Então, ela tem essa característica de uma maior capacidade de enganar nosso sistema imunológico. Agora, quais são os principais sintomas da doença nessa nova onda? Os sintomas são semelhantes aos das ondas anteriores, né? São os quadros respiratórios, então a congestão nasal, tosse, a perda de olfato e de paladar, febre, mal-estar no corpo e nas suas formas mais leves, principalmente naqueles pacientes que já foram imunizados anteriormente, que têm a sua quarta dose, ela tende a não evoluir para as formas tão graves quando a gente teve no início da pandemia. Tá, então as doses da vacina contra a Covid-19 que já foram aplicadas protegem contra essa nova variante? Elas protegem contra a transformação de uma infecção inicial leve em uma forma complicada do coronavírus. Então a gente sabe, como observado nas outras ondas que já tiveram esse ano, que quem tinha tomado todas as doses, tinha feito as doses de reforço, tinha uma menor chance de se internar, tinha uma menor chance de necessitar de um suporte ventilatório, ou seja, de precisar ser entubado, de ir para uma UTI. Então, a vacina, ela, às vezes, não consegue bloquear a transmissão da doença, mas, sem dúvida nenhuma, faz uma grande diferença se a gente vai ter uma forma leve da doença ou uma forma grave. Tá, doutor. Então, assim, quem não tomou ainda, é preciso tomar a dose de reforço para não correr o risco aí de piorar com essa nova variante? Com toda certeza. A gente observa, aqui, por exemplo, na minha cidade, São José dos Campos, só 28% das pessoas tomaram as 4 doses da vacina. Então, e essas pessoas, então, estão mais suscetíveis. Se você não tomou a sua dose, amanhã é o dia. Todo mundo saindo por aí, procurando onde a vacina está disponível para receber a sua dose de reforço. Isso vai te proteger contra a possibilidade de você ter uma forma grave da doença. Principalmente se você é de uma população de risco, se você já tem mais idade, se você tem alguma doença crônica, como diabetes, hipertensão, uma doença pulmonar crônica, ou se você tem uma deficiência imunológica, seja porque você tem uma doença de base, ou porque você tem um imunossupressor, então você deve procurar urgentemente para receber todas as doses da vacina para completar seu calendário. Doutor, em relação às recomendações sanitárias, é legal voltar a usar a máscara, usar o álcool em gel, aquelas recomendações do começo da pandemia, durante a pandemia, como que é isso? Então, se você é dessa população de risco, você deve voltar a usar a máscara com a eficácia de proteção adequada. Você deve evitar aglomerações, você deve começar a praticar mais regularmente a lavagem das mãos, o uso de álcool gel. E a gente sabe que, mesmo nos indivíduos rígidos, a gente pode ter o aparecimento de uma doença mais grave. Então, mesmo os indivíduos rígidos, eles devem se cuidar da mesma forma. Porque a gente sabe assim, há 15 dias atrás, eu ouvi uma colega médica dizer que pegou coronavírus, que é uma coisa que há muito tempo eu não ouvia.
Passou uma semana depois, eu vi uma apresentadora de TV dizendo que teve o coronavírus. Então, as coisas vêm devagar, mas, de repente, a onda acontece. Então, se todo mundo começar a usar as medidas protetivas, a gente vai evitar que essa onda se dê de uma forma tão abrupta, né, a elevação do número de casos. Verdade. Agora, doutor, a gente precisa também proteger a nossa saúde antes da doença chegar, né? O senhor recomenda que as pessoas procurem um médico para ver a questão de suplementação de vitaminas, cuidar da alimentação, do estilo de vida? Eu acho que a primeira medida é, se você tem doença crônica, você deve cuidar adequadamente da sua doença. Se você tem diabetes, se você tem hipertensão, você deve fazer um controle regular da sua doença. A alimentação é a base de tudo, né, Darcy? E a gente sabe que, às vezes, numa situação em que você tem um dia a dia corrido, você usa alimentos ultraprocessados ao invés de usar alimentos naturais, você não se cuida bem, você acaba, às vezes, correndo o risco de ter deficiências nutricionais. Então, por isso, você deve estar sempre atento, procurando o seu médico, para evitar também a automedicação, né? Muitas vezes a gente vê a venda excessiva de suplementos que leva as pessoas a adquirir a falsa impressão de que, tomando aquilo, elas não precisam de cuidar dos outros aspectos da sua saúde, principalmente da sua alimentação. Então, a gente deve sempre buscar o acompanhamento médico, estar sempre atento para a nossa saúde como um todo. Verdade. Doutor, muito obrigada. Um abraço para o senhor. Um abraço grande, boa noite a todos. Que todos fiquem bem. Amém. Obrigada.